Fala pessoal, vídeo novo no canal e hoje a gente vai falar das 4 habilidades que tornam alguém fluente em um idioma, tá? Fica até o final do vídeo para você entender as 4, tá? Vamos dividir as 4 em 2 blocos, tá? A gente tem 2 que representam o input e 2 que representam o output, tá? O que é isso? Input significa entrada. A gente recebe a informação. A gente recebe de uma forma mais passiva. Então, a gente recebe tudo que entra de informação. Input. E depois o output é o que a gente produz. Realmente a gente produz a informação. É o contrário, é a saída, tá? Então, entrada de informação e a saída de informação, tá? E nessa ordem, tá? Então, input primeiro, depois output. É como a gente aprende, a gente adquire, tem a teoria da aquisição. Eu vou fazer um vídeo, tá, pessoal? Teoria da aquisição de idiomas, tá? Aprendizado de idiomas de um jeito diferente, como a gente aprende quando é criança. Então, como funciona? O bebê, ele escuta muito, é muito input, ele recebe informação, depois ele produz. Como? Imitando as palavras que ele ouve. Se alguém falar um palavrão, ele imita o palavrão. Ele não estuda gramática, um bebê não estuda nada disso. Ele só input, então recebe informação, e depois output, ele produz a informação, ele fala, repete o que ele ouve, tá? Então, vamos falar disso. Então, a parte do input, as 2 habilidades que estão na categoria do input é o listening e o reading, tá? Então vamos falar primeiro do listening. O listening é a escuta. Então a informação chega para mim via auditiva. Então é tudo que eu escuto. Informação é o listening. Por isso que é importante praticar, pessoal. O listening é muito importante. Eu recomendo sempre que, mas eu não tenho tempo para estudar, às vezes ativamente, estuda ativamente 10, 5 minutos por dia já é suficiente. Mas essa estudo passivo, que é através do listening, isso você não precisa estar focado, realmente focado, você pode estar fazendo outra coisa. Então o que eu recomendo é assim, sempre fica de fone de ouvido e quando você estiver fazendo outra coisa, você está estudando de forma passiva, mas está estudando através do listening. Ou seja, está no caminho entre a casa e o trabalho, ou do trabalho para a academia, está no trânsito, está lavando louça, está cozinhando, coloca alguma coisa para você estar escutando, para você ter contato com aquele idioma que você está aprendendo. Um podcast, alguma entrevista, alguma série de fundo que seja, só que você não está interessado na história, só para você ficar escutando aquele idioma e se familiarizar com aqueles sons daquele idioma, tá? Então, listening, a escuta, tá? A primeira habilidade de listening, a escuta. Toda a informação que vem de forma via áudio para mim, auditiva. Depois, segunda é o reading. Reading é o quê? É a leitura, tá? Tudo que eu leio, toda a informação chega em forma de texto, tá? O que eu vou ver, visual ali. Então, seja um livro físico ou digital, uma notícia, eu abro o TikTok, alguma coisa, alguma rede social e leio alguma manchete. Então, sempre tenta se manter nesse ambiente de rede social que esteja de acordo com o idioma que você está aprendendo. Está aprendendo, por exemplo, italiano? Siga as páginas de notícias, italiano de meme, que seja, coisa engraçada, se você gosta muito de comédia. Então, veja sempre, tente se manter nesse ambiente que te force a você ler aquele conteúdo naquele idioma que você está aprendendo. Então, siga páginas que poste conteúdo em italiano, se é o caso, os francês. Então, esse é o reading, para você sempre estar lendo alguma coisa, uma pausa para um café ali na hora do almoço, você tem 5 minutos, você pega o celular, abre o Instagram e lê alguma notícia ali, 2 parágrafos que seja, em inglês, por exemplo, já é uma forma de estudo. Sozinha, claro, não é o ideal, não é só isso que vai te deixar fluente, mas
já é parte de um conjunto de estudo que ali 5 minutos, 2 minutos, todo mundo faz uma pausa para tomar um café, um chá, uma água. Durante o dia você abre ali o celular e lê uma notícia de 1 minuto numa rede social. Então é o reading, tá? Então listening e o reading. Escuta e a leitura, tá? Isso a gente consome a informação, é a entrada, é o input. E agora tem o output. O output, que é, vamos falar de speaking, primeiro é speaking. O speaking é a fala. Então, para eu produzir informação, conteúdo na fala, primeiro eu preciso escutar. Então, eu escuto e aí eu repito. É assim que a gente pratica lá com o shadowing. Tem uma técnica muito famosa, vou até fazer um vídeo dessa técnica, que é a gente repetir, tentando fazer a sombra da pessoa que está falando. Então, a gente escutou, o listening, a gente tem que ter bastante escuta e tem que ter a produção de conteúdo, que é o speaking. Tem que sair toda a informação que a gente obteve. Então, a prática de speaking é você praticar falar mesmo. Se falar sozinho, falar em voz alta, se não tem amigo para praticar, fala sozinho, conta alguma coisa que aconteceu do seu dia, canta uma música, produz mesmo. Tenta para já ir acostumando os músculos da sua boca, aqui da sua face, já se acostumar em produzir aqueles sons. Porque o jeito que a gente mexe as bocas em certos sons, no inglês é diferente do português, que é diferente do espanhol, que é diferente do alemão. Então a gente tem que praticar o speaking, tá? Primeiro speaking. E a segunda, dessa parte de output, é o writing. O writing é a escrita. Então, é escrita. Eu leio bastante, mas eu tenho que escrever. Então, qual que é o ideal? Sempre tenta manter um diário de estudo, e aí você, antes de dormir, separa 2 minutinhos e escreve uma frase que seja ali, conta alguma coisa. Como foi seu dia, por exemplo? O que aconteceu? Alguma coisa positiva, alguma coisa negativa? Escreve ali 3, 4 linhas, para praticar no idioma que você está aprendendo. Escreve, eu fiz isso naquele idioma. Então é uma prática de escrita, tá? Então essas são as 4 habilidades, pessoal. Então o listening é a escuta, o reading é a leitura, tá? Então tudo isso é a entrada. Então você recebe a informação e agora você produz a informação, que é o output, a fase de output, que é o speaking, você fala, e você escreve, que é o writing, tá? Então essas 4 habilidades que tornam você fluente em um idioma, tá? Tanto que as provas de proficiência em idiomas, geralmente tem essas 4 etapas. Elas são divididas nessas 4 etapas. Então você tem a parte de escuta, você tem a parte de leitura, você tem a parte que você tem que escrever, de escrita mesmo, e a parte que você tem que falar. Então muita gente tem muita facilidade com alguma delas, porque é a que mais pratica, não equilibra o estudo e acaba tendo facilidade com uma delas e problemas com outra. Por exemplo, o que eu escuto bastante é que muita gente tem facilidade com o listening ou com o reading, que é a leitura e a escuta, mas para falar ou para escrever já tem mais dificuldade. Isso é muito comum nos estudantes de idiomas, principalmente em inglês, porque não pratica. Então, o ideal é equilibrar. Se você escuta 6 horas por dia daquele idioma e você fala por 1 minuto, tá desequilibrado essa conta. Então você tem que tentar produzir o máximo que você recebeu aquela informação. Então, se você escuta, por exemplo, 1 hora de conteúdo por dia daquele assunto, daquele idioma, tenta pelo menos falar por 10, 15 minutos, você produzir bastante informação. Não tem com quem praticar. A gente vai fazer vídeo chamadas, entra na minha comunidade, vou deixar o link aqui, um grupo de WhatsApp de pessoas de todo lugar do mundo que está praticando idiomas, principalmente inglês, mas também espanhol, tá? Então vai ter mais idiomas também no futuro, e fica à vontade aí, entrar na nossa comunidade, o link tá na bio, vou deixar também na descrição aqui, e qualquer coisa vocês me pedem, tá? Não tem com quem praticar aqui e tal, queria praticar pessoalmente. Fala sozinho, tenta, por exemplo, pega as músicas que vocês gostam, que você goste, e você canta em voz alta, canta no chuveiro, canta.
Ou você conta uma historinha mesmo, lê alguma coisa e só repete, conta uma historinha simples, mas o importante é você fazer o movimento mesmo em voz alta, não é falar na sua cabeça, é falar mesmo em voz alta, para você já treinar aqui os músculos da face para você produzir aqueles sons no idioma. Então, faz uma leitura em voz alta, canta uma música, isso que eu falei, ou brinca com o telefone. Uma coisa muito legal que eu recomendo para os alunos é pegar o celular e fazer dar comando de voz para o assistente pessoal, para a inteligência artificial. Por exemplo, conversa com o ChatGPT ou alguma outra inteligência artificial, ou a Siri do iPhone. Então, conversa, fala, ei Siri, e aí faz tal coisa, ou conversa com o ChatGPT, fala, ChatGPT e tal, I want to talk about my English, tal, e aí você conversa com ele, simplesmente ali manda os áudios e ele vai te respondendo sobre qualquer assunto, o assunto do seu interesse. Pergunta para ele notícias do seu cantor favorito, por exemplo, alguma coisa que você tenha interesse. Então faz essa prática aí. Hoje já não tem mais desculpa para não ter parceiro de conversação, tá? Então hoje tem inteligência artificial aí, tem tudo para a gente praticar, a gente pode falar sozinho, também não tenha vergonha de falar sozinho. O importante é produzir esse conteúdo verbal. Você tem que falar, porque senão fica desequilibrado. A gente tem que sempre equilibrar. Não adianta uma pessoa que lê bastante, mas ela escreve pouco. Ou ela escreve bastante, mas ela lê pouco. A escrita dela vai ficar mais pobre, vai ficar um pouco limitada. Ela tem que ler mais, absorver mais conteúdo, input, para depois produzir melhor esse conteúdo. Então, essa é a dica de hoje, pessoal. Essas são as 4 habilidades, então, que torna qualquer um fluente em um idioma, tá? Me segue para mais dicas aí, fica inscrito no canal, ativa o sininho, que é importante para você receber a notificação. Tem vídeo todo dia e deixa nos comentários aí se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa. Tem minhas redes sociais também, sempre posto conteúdo lá no Instagram, no TikTok. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.